Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 17º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo eu vou falar sobre navegação entre abas. Nos vídeos anteriores eu falei sobre navegação entre telas. E neste eu vou falar um pouco mais sobre navegação, só que abordando o conceito de abas. E abas é um recurso de interface bem interessante e muito importante, tanto que é usado por grandes aplicativos que nós conhecemos e usamos no dia a dia. E só para esboçar isso melhor, o Instagram é um desses aplicativos que trabalha com abas. Aí tem a tela do Instagram. Então a gente pode perceber que ele é composto por uma tela principal, né? E na parte inferior do aplicativo, da tela principal, ele tem 5 abas. A primeira aba apresenta a tela inicial, ou a tela principal do aplicativo, onde aparecem as fotos e os vídeos de quem você está seguindo. A segunda aba é a aba Explorar, onde você pode encontrar vídeos e fotos novos, né, de outras pessoas. A terceira aba é a aba para você postar o seu vídeo ou a sua foto. A quarta aba é para você poder ver quem curtiu as suas fotos e quem começou a te seguir. E a quinta e última aba é a aba que leva a configuração da sua conta. Então a gente vê que o Instagram é um aplicativo muito popular e ele usa o conceito de abas. Tem uma tela principal e o usuário ele navega entre essas abas. Então dá para perceber que é muito prático e muito intuitivo e bastante usado. E valoriza a usabilidade do usuário. Tanto que a própria Samsung ela reformulou a sua interface e recentemente lançou a Samsung One UI, que é o novo conceito de interface da Samsung, que valoriza essa usabilidade, que é colocar tudo aquilo que o usuário precisa clicar, né, na parte inferior da tela. Então pode ser uma aba, um botão, um link, e na parte superior as informações. E esse é um conceito de usabilidade muito importante. Por isso que no vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode criar várias abas no seu aplicativo usando React Native. Então vamos lá para o código. Aqui eu tenho o arquivo app.js, que é o arquivo principal, o componente principal, né, do meu aplicativo. E aqui eu tenho a classe app, mas o que ele retorna é apenas uma view vazia. É por isso que aqui no emulador ele gerou uma tela em branco. Então esse arquivo é uma interface bem simples, a tela não tem nada. E essa ideia é justamente isso. Pegar esse aplicativo simples, que apresenta uma tela em branco, principal em branco, e vamos criar abas aqui no React Native. E a ideia é criar duas abas. Eu vou criar uma aba que vai ser a tela inicial, que eu vou chamar de Home Screen, e vou criar uma segunda aba que eu vou chamar de Profile Screen. E aí eu vou mostrar como ele vai alternar entre as abas, tá bom? Então vamos lá para o código. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a primeira tela que vai fazer parte da primeira aba, que seria a Home Screen. Então eu vou criar o componente Home Screen dessa tela. Então aqui eu tenho o meu projeto. Aqui está o arquivo app.js, o arquivo principal. Aqui eu tenho a pasta source,
onde eu tenho todos os arquivos do meu aplicativo, do meu projeto, tá? Então na pasta Screens é onde eu vou criar esse componente home screen. Então vamos lá. Vou colocar um new file e vou dar um nome que seria home screen.js. Pronto, ele já abriu. Então aqui dentro eu vou criar o componente tela home screen. Então a primeira coisa, eu preciso importar os componentes que eu vou usar nessa tela. Então vamos lá, vou importar o React da biblioteca React e vou importar dois componentes que eu vou usar na minha tela. Uma delas é o View e outra é o Text. E esses componentes é lá da biblioteca React Native. Pronto. Agora eu vou criar o componente e eu vou dar o nome de home screen. Então vamos lá, Sport Default Class. Esse Sport Default, como eu estou criando o componente tela num arquivo separado chamado de home screen, eu preciso fazer esse export para ele ficar visível no arquivo app.js, que é onde eu vou usar esse componente para montar as abas, tá? Então por isso que eu usei Sport Default Class. E agora eu vou dar um nome desse componente, que é Home Screen. E ele estende componente React. Pronto. E todo componente React ele tem que ter uma função render. E dentro dessa função você tem que ter um return. Mas para que tem que ter esse return? Esse return ele é usado para você retornar um JSX. Esse JSX ele é composto por componentes que vão montar a sua tela. Então React Native usa esse return, esse JSX que você montou, para montar a tela. Então aqui dentro do return a gente vai começar a montar a tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar o primeiro componente que eu importei, que é View. Então vamos lá. Vou colocar aqui View. E eu vou usar esse View como componente container, porque dentro dele eu vou colocar o componente text. Esse componente text eu vou usar para apresentar um texto na tela. E o texto que eu vou apresentar, como é home screen, eu vou apresentar tela inicial. Tá bom? Só que eu ainda preciso colocar estilo nele. Então aqui na view principal ou no container principal, eu vou usar uma property style. E nessa prop eu vou usar flex 1. Flex 1 porque eu quero usar todo o espaço na tela, né, para renderizar. E vou usar justify content, porque eu quero que ele centralize. Então vou colocar center.
para ele centralizar. E esse text eu também vou colocar ele dentro de um container view, porque eu quero que a tela inicial ele apareça bem no meio da minha tela. Então eu vou criar aqui uma view. E aqui dentro da view eu vou colocar um estilo. E vou usar o Align Items. Vou colocar Center. Pronto. Eu montei o JSX dentro da função Return. E o que eu estou fazendo basicamente é mostrar uma tela em branco, mas que no meio da tela ele vai apresentar o texto tela inicial. Então aí eu já consigo diferenciar. Quando estiver no componente ou tela home screen, eu vou saber porque ele vai apresentar tela inicial no meio da tela. Tá bom? Pronto, eu vou salvar. E agora eu já tenho o primeiro componente montado, home screen. E agora eu preciso montar o segundo componente, que vai representar a segunda aba que eu vou usar no aplicativo. Então vamos lá, eu vou montar mais um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de Profile Screen. Pronto. E para facilitar, esse componente Profile Screen, ele vai ser exatamente igual ao Home Screen. A diferença é que eu vou apresentar aqui, ao invés do texto aparecer tela inicial, eu vou colocar para ele aparecer tela de perfil, tá bom? Eu vou aproveitar e aqui em Home Screen, vou colocar um style no text também. Porque como esse é o único texto que vai aparecer na tela, eu vou aumentar a fonte dele para ele ficar bem visível no meio da tela. Então eu vou colocar aqui também um style. E aqui eu vou colocar o atributo font size de tamanho 50. Pronto. Salvei. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse código e eu vou colar no segundo arquivo e só vou fazer as modificações relacionadas a esse novo componente. Por exemplo, aqui ele está como home screen, então eu vou mudar o nome dele, né? Vou chamar de Profile Screen. E aqui o texto que vai aparecer no meio da tela, eu vou colocar tela de perfil. Então, quando a gente for navegar entre as abas e testar isso no emulador, quando ele estiver na aba Home Screen, ele vai aparecer tela inicial. Na aba Profile Screen, ele vai apresentar tela de perfil. Então, eu vou salvar. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer, eu vou criar pilha de navegação entre abas aqui no arquivo app.js. Então, dentro dele, eu vou importar esses dois componentes, Home Screen e Profile Screen. Por isso que eles têm export, para tornar esses arquivos visíveis no app.js. Tá? Só que como eu mostrei lá no Instagram, eu posso ter mais de uma aba, eu posso ter 5 abas. Tá? Então, eu teria que fazer 5 imports aqui no app.js. Então, para facilitar, eu posso criar um arquivo
E nesse arquivo eu vou usar esse arquivo para exportar todos os componentes de tela de uma vez só. E assim no app.js você só faz um import, ao invés de fazer 5 imports separados. Então eu vou te mostrar como fazer isso. Então é só criar um novo arquivo aqui, new file. Eu vou chamar de index.js. E dentro desse arquivo eu vou importar o home screen e o profile screen. Por isso que ele é chamado de index, né? Então vamos lá. Vou dar import home screen from. Tá, como arquivo index está na mesma pasta do componente, então eu só coloco um ponto, barra, ele já vai encontrar o arquivo home screen. Por quê? Porque o home screen ele está na mesma pasta que o arquivo index.js. Os dois estão na pasta screens, tá? Então se eu colocar aqui home screen, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou importar o profile screen from ponto barra, e aqui eu vou escolher profile screen. Então o que eu fiz foi o seguinte: dentro do arquivo index.js eu importei os dois componentes de tela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar esses dois componentes fazendo export, e eu vou juntar eles aqui. Vou colocar home screen e profile screen. Pronto. Agora eu estou exportando esses dois componentes de tela de uma vez só. Então aqui no app.js, onde eu vou montar pilha de navegação, eu vou precisar usar esses dois componentes. Então eu vou importar de uma vez só, por causa desse arquivo index.js. Então é só salvar. Salvei. Então agora a gente vai lá para o arquivo app.js. Pronto, ele está aqui com aquele esqueleto bem básico, bem simples, que está criando o componente principal, que eu chamei de app, e que ele usa lá para apresentar no emulador. Então agora a gente vai começar a criar as nossas abas. Então o que eu preciso fazer aqui é o seguinte: primeira coisa, eu tenho que importar os componentes que eu vou usar para criar a pilha de navegação entre abas. E eu vou usar esses componentes da biblioteca React Navigation. É a mesma biblioteca que eu usei lá no vídeo sobre navegação entre telas, tá bom? Se você quiser dar uma olhada, na descrição tem um link da playlist do curso, tá? Então vamos lá, vou importar aqui import. Vou importar o create bottom tab navigator. Então esse cara que a gente vai usar para criar a pilha de navegação. E como o nome já fala, ó, navegação, navigator, tab de abas e bottom é a parte inferior. Então a gente vai criar uma pilha de navegação para gerenciar abas que vão ficar lá na parte inferior da tela, tá? E aqui eu também vou usar o create app container. Esse create app container é o que a gente vai usar para criar
esse app principal que o React Native vai usar para montar a nossa aplicação, tá? No celular. E esses caras eu vou importar da biblioteca from React Navigation. Pronto. E agora eu já tenho como criar as abas, mas eu preciso que componentes de tela que vão fazer parte dessas abas que eu quero criar. Como eu comentei, são esses dois, Home Screen e Profile Screen. Então eu vou fazer import de uma vez só e vai ficar o seguinte: import Home Screen. Agora o Profile Screen from ponto barra, aqui está na pasta source, que está na pasta screens, que foi onde eu criei os componentes e o arquivo index.js. Então, com import só, eu consegui trazer para o arquivo app.js os dois componentes de tela. Se eu tiver 5 abas, aqui no arquivo index.js eu posso exportar as 5 abas. E aqui eu importo as 5 de uma vez só, tá bom? Isso facilita também a parte da organização do seu projeto, tá bom? Bom, agora eu vou tirar esse export. E vou criar uma variável que eu vou chamar de tab navigator. Tá, essa variável é o que vai conter a pilha de navegação. Então aqui eu vou chamar a função create button tab navigator. Tá. Essa função ela recebe mais de um parâmetro, mas o primeiro parâmetro, que é o parâmetro principal, é um objeto JavaScript que vai conter as rotas da pilha de navegação. E quando eu falo rotas, eu estou falando de telas ou de abas, tá bom? Então é por meio desse parâmetro que eu vou falar para essa pilha de navegação quais componentes de tela fazem parte das abas da pilha, tá bom? Então é bem fácil, então eu vou criar esse objeto aqui, tá? Então, para criar esse objeto, abrir e fechar chaves. Então eu vou criar uma aqui chamada home. Então essa aqui chamada home vai ser a minha primeira aba. E no value eu tenho que falar, essa aba home vai representar que componente de tela? Vai representar isso aqui, home screen. Então eu vou colocar home screen. Só que minha pilha de navegação tem duas abas, então eu tenho que colocar mais uma segunda aba e o nome que eu vou dar é Profile. Eu vou usar o componente Profile Screen. Pronto. Tá aí. Então dá para perceber que eu passei os dois componentes de tela, Home Screen, que eu importei aqui, né? Home Screen, Profile Screen. E eu coloquei aqui nesse primeiro parâmetro da função Create Button Tab Navigator. Então, esse nome aqui, que eu chamei de Home,
pode ser o nome que você quiser. Pode ser home, início, porque esse nome vai ser o nome da aba que vai aparecer lá no aplicativo, tá? Mas o value aqui, esse aqui tem que ser exatamente o nome do componente que você criou. Se o seu componente é home screen, tem que ser exatamente esse nome, home screen, tá bom? Mesma coisa para o profile. Então é isso que eu fiz. Essa variável tab navigator tem a pilha de navegação que foi criada por essa função, e no primeiro parâmetro dela eu falei para ela quantas abas eu quero ter, no caso 2, e que para cada qual aba faz parte qual componente, né? A home é o home screen, a profile, profile screen. Então tá pronto. Agora só falta uma última coisa. Eu preciso criar o componente principal da aplicação, né? Então vamos criar. Eu vou dar um export default. Aí eu vou usar o create app container que eu importei aqui, ó. Create app container. Eu vou passar como parâmetro a variável que eu criei aqui, tab navigator, que tem a pilha de navegação entre abas, tá? Pronto. Então eu exporto esse create app container, ele vai criar um componente principal da minha aplicação. E ele é container porque ele vai englobar esse tab navigator, que é a pilha de navegação, que é composta por duas abas. E eu exporto isso porque é isso que o React Native vai usar para montar a nossa aplicação no celular, tá bom? Então é basicamente isso. O nosso aplicativo está pronto. Criei os componentes de tela. Eu importei para o componente principal app.js. Criei a pilha de navegação. Disse para a função quantas abas eu tenho e quais componentes fazem parte de cada aba. E criei a aplicação principal, o container da aplicação, onde está dentro a pilha de navegação. Então eu vou salvar esse arquivo e já está pronto. Aí eu posso carregar no emulador. Eu vou carregar e a gente vai ver como que vai ficar isso lá no emulador, tá? Pronto, carregou. Então dá para perceber que na tela principal ele carregou o primeiro componente, ó, tela inicial. Esse componente aqui, ó, home screen, onde no meio da tela, ó, center, eu estou apresentando o texto tela inicial. É o que apareceu aqui, tá? E as abas, elas estão aqui embaixo. Não sei se dá para perceber, mas aqui está escrito Home, que é a primeira aba que a gente montou. Eu dei o nome de Home, então está aqui Home. E aqui está a segunda aba, Profile, que é o nome que dei aqui, Profile. Se eu clicar aqui em Profile, ele vai ter que trocar de tela, porque ele vai navegar para o segundo componente que faz parte dessa aba, que é o componente Profile. Vou clicar aqui, cliquei, ó, foi para a tela de perfil. Então ele foi para esse segundo componente Profile Screen, onde a gente também montou um texto, ó, tela de perfil, que é o que está aparecendo aqui, ó, tela de perfil. Então clicando em Home, eu volto para a tela inicial, tá? Mas não ficou legal, né? Porque nem eu estou enxergando direito aqui, ó. Home ficou pequeno, Profile ficou aqui bem pequeno. Por quê? Porque eu criei uma pilha de navegação padrão.
ele joga assim, sem estilo nenhum. E o que eu tenho que fazer é colocar estilo nessas abas para ficar do jeito que eu quero, para ficar da marca ou característica do meu aplicativo. Então vamos fazer isso, vamos melhorar a apresentação dessas abas aí, tá bom? Então, como eu falei, aqui a função create button tab navigator, ele recebe um objeto JavaScript aqui. Esse primeiro objeto, ou primeiro parâmetro, são as rotas, as abas que ele vai usar para montar lá no emulador. Só que eu posso passar um segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro é para configurar a aparência das abas que estão aqui na parte inferior da tela. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então aqui eu vou abrir e fechar chaves. Então eu vou criar aqui um objeto chamado tab bar options. Então esse objeto, então dentro dele eu posso criar label style. Em label style eu posso colocar uma propriedade que é justamente para mudar o estilo da aparência do nome que está na aba. E o que eu quero mudar é a fonte, a primeira coisa, porque está muito pequeno, não dá para ver direito. Então eu vou colocar fonte size, vou colocar tamanho 35 da fonte. Pronto, eu vou salvar e vamos ver como que vai ficar lá no emulador. Salvei. Vamos carregar de novo aqui no emulador. Ó, agora ficou bem melhor. Agora eu consigo ler o nome que eu criei aqui para a primeira aba, que é Home, e o nome que eu criei para a segunda aba, que é Profile. Por quê? Porque eu usei esse objeto tab bar options e em label style eu usei a propriedade font size. Coloquei para 35 e a fonte aumentou. Só que dá para fazer mais coisa ainda. Por exemplo, aqui ele está trocando Home Profile. Quando a aba está ativa, ele está azul. Vou tocar para a aba Profile, ele fica azul. Eu posso mudar a cor, por exemplo, ao invés de azul, posso colocar uma outra cor. Então é só voltar aqui e usar Active Tint Color. Eu vou colocar a cor Tomato. E o que é essa propriedade? Aqui eu defino qual é a cor quando a aba fica ativa. Quando a aba fica ativa, ele vai ficar com a cor Tomato, que é um avermelhado. E eu posso também colocar Inactive Tint Color. Eu vou colocar Gray. Então é basicamente isso. Quando a aba ficar ativa, ele vai ficar avermelhado e a aba inativa vai ficar cinza. Vou salvar. Vamos carregar de novo no emulador, ver como que vai ficar. Pronto, carregou. Olha, a tela inicial é a primeira tela com a aba ativa, ó. Tá avermelhado, como coloquei aqui. E a aba inativa tá cinza. Se eu trocar, agora isso aqui ficou avermelhado, porque eu estou na aba perfil. Essa é a aba ativa. Volta aqui, vermelho. E agora, para encerrar, eu posso colocar uma cor de fundo aqui nessa aba, só para destacar da tela principal que tem as informações, né? Eu vou colocar um fundo azul aqui para a parte inferior.
onde tem essas duas abas. Então é só voltar aqui e a gente vai acrescentar mais uma propriedade aqui. Aqui eu vou colocar Style. Eu vou colocar uma propriedade Background Color com valor Blue. E como eu estou colocando uma cor de fundo azul, então aqui na barra inativa eu vou colocar White, para o nome na barra inativa aparecer melhor, já que ele vai estar com fundo escuro, né? No caso azul. Então vou salvar. Vamos ver como que vai aparecer aqui no emulador. Pronto, aí ele colocou um fundo azul na parte inferior da tela que representa as abas do meu aplicativo. Então Home, tela inicial, e Profile, tela de perfil. E aí a aba inativa, ele está com branco, white, que eu troquei porque fica melhor no fundo azul, né? Então, usando esse segundo parâmetro, eu posso definir algumas propriedades para alterar a configuração aqui dessa barra que tem as abas da minha aplicação. Então é isso, aí eu consigo navegar entre as abas usando a biblioteca React Navigation. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. E se você quiser aprender mais sobre React Native ou React, quiser ter uma carreira nessa área, trabalhar profissionalmente, ir a fundo e ver como é um projeto do início ao fim completo, é só ir lá na descrição deste vídeo, tem um link para você aprender mais. Dá uma conferida lá, tá bom? Então obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!